Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindas, bem-vindas, colegas que atuam no varejo, farmacêuticos, farmacêuticas, equipe aí. Vamos estar falando um papo aí de um caso, né, que repercutiu aí essa semana aí de uma agressão a um colega aí que atua no varejo, né, um balconista ali foi brutalmente agredido ali no seu ambiente de trabalho. Então eu tomei a liberdade de sair um pouco dessa rotina aqui que eu falo portaria 344, RDCs, normas e tudo, e vamos estar falando de um assunto aí que também faz parte do nosso dia a dia aí, e um problema cada dia maior aí, que é a insegurança, né, no setor varejista como um todo, as agressões aumentando aí, né, a impaciência, o estresse, e como lidar aí no dia a dia aí para estar não resolvendo o problema, né, pessoal, mas pelo menos amenizar e evitar aí que o caso, que uma certa situação passe dos limites, que foi o que aconteceu essa semana aí, que todo mundo aí deve ter acompanhado através aí das redes sociais, tá? Então, pessoal, vamos já ao primeiro ponto, que não é um caso isolado de farmácias e drogarias, de farmacêuticos, de atendentes, não. É principalmente a saúde como um todo. Aqui alguns prints de telas aqui que eu estou imaginando aqui de médicos, né, sofrendo agressões, falta de segurança em hospitais, enfermeiros também nos seus postos de saúde, unidades básicas de saúde, né, médicos início de carreira, enfim, são dentro da área da saúde é uma área que a onda de violência, a onda de principalmente de agressões aumentou muito, muito mesmo de uma forma bem significativa. Eu acredito, até pessoal, toda a experiência que eu tenho com meus 16 anos de atuação na área da saúde, não é algo assim que me assuste tanto, mas que está tendo uma visibilidade maior por conta das redes sociais, né? Que hoje aí todo mundo tem um Instagram, todo mundo tem um TikTok, então essas notícias chegam em tempo recorde. Antigamente a gente não tinha essas informações, vamos dizer assim, rápida e para todos ao mesmo tempo. Então acaba que a própria rede social aí alimenta, do ponto de vista positivo e negativo em outros casos, essas ondas aí de ataques aí a profissionais da área da saúde, né? Do ponto de vista aí de governos, de deputados, né, da política em geral, há sim já um movimento aí para estar evitando isso, e agora o Senado recentemente aprovou o aumento das penas para crimes contra professores, que também é uma área bastante penalizada aí, vítima aí de agressões gratuitas, vamos dizer assim, e profissionais da saúde, nós aqui vamos nos colocar, pois também nos englobamos nessa área, nessa lei aí, essa possibilidade de sancionar uma lei aí que o crime é maior. Lembrando, pessoal, agressão é crime, né? Pode ter um sentimento de impunidade aí, pois não enxergamos ninguém sendo responsabilizado, empresas serem responsabilizadas por conta da impunidade da justiça no Brasil, que é lenta, mas é crime, não deixa de ser crime. Você não vai sair da sua casa e sair agredindo todo mundo na rua aí, achar que vai ficar por isso mesmo, né? Você não vai entrar num comércio e sair agredindo lá um mau atendimento, ou talvez você está muito impaciente e vai sair agredindo e vai ficar por isso mesmo. Isso é crime, né? Vários fatores ali, inclusive o Senado aí aprovou agora um projeto, tá querendo aprovar um projeto para aumentar as penas aí, né, desse tipo de pessoas, infelizmente, que saem fazendo esse tipo de agressão aí no dia a dia. Então, pessoal, para contextualizar a situação, eu não quero estender muito, eu vou ser bem direto ao ponto aí do que a gente vive. Vamos ver o que aconteceu com o varejo farmacêutico, né? O varejo farmacêutico hoje ele não é o mesmo de 5 anos atrás, né? Aumentou muito a concorrência, a expansão maciça das grandes redes varejistas. Acabou que aumentou a pressão para cima de proprietários, de gestores, de lideranças para cumprir metas, fazer o negócio ser lucrativo, ter um retorno, uma demanda maior.
Então isso acaba pressionando toda a cadeia aí que engloba aí essa expansão massiva aí de farmácias e drogarias Brasil afora, né? Então quem atua no varejo há algum tempo sentiu essa mudança brusca, né? Assim, essa concorrência que é até desleal em alguns pontos aí e tem que se virar nos 30 ali para estar fazendo um negócio saudável, um negócio que dê um retorno e que atenda aí a expectativa aí de quem está investindo, né? Isso é um fato, então a gente não pode fugir desse assunto, né? Então a concorrência mudou as regras do jogo ali. Quanto mais concorrente você tiver ali próximo, quanto mais farmácias concorrendo ali, você tem guerra de preços, você tem programas de fidelidade, o WhatsApp agora disparou, nós vamos estar falando isso aqui, farmácia popular ampliada. Então acaba aí que acumula aí várias pressões, metas e objetivos aí dentro de uma farmácia, de uma drogaria aí, e uma pressão que você sofre ali dentro ali, não só as lideranças, mas toda a equipe, né? Então isso aqui é um fato que a gente tem que falar. Todos estão sob pressão, né? Pressão não escolhe o cargo, não escolhe a função, são todos. Então todos chegam, é comum, todos chegam mais cansados, mais ansiosos, mais intolerantes, mais impacientes. E isso eu falo do ponto de vista que a gente que atua aqui do balcão para dentro, vamos dizer assim, né? Então é um sentimento global, é um sentimento normal, vamos dizer assim, que você tenha essa visão aí do mercado aí do setor varejista, né? Você está mais cansado, mais ansioso, mais intolerante, principalmente impaciente. Então isso aí é todo o Brasil aí, quem atua no varejo aí, quem atua no setor varejista, tem essa percepção, né? A pressão para os resultados mudou a forma de operar, né? O que acontece? Equipes mais enxutas, justamente aí o que não deveria acontecer, principalmente nessa onda que está chegando agora aí. Acaba que o investidor, o proprietário, o dono, vai enxugar a equipe, menos gastos, né? Redistribui as funções. Por isso que hoje o farmacêutico aí, o cargo de liderança, até um atendente de farmácia, ele faz 5, 6 cargos ali, né? E dá conta do recado, e vamos dizer assim, por isso fica mais econômico para a farmácia, para eles poderem lucrar. O resultado sempre é um lucro, né? E tudo. Aumento da produtividade individual, ampliação dos serviços prestados e maior pressão para os resultados, né? Então hoje a farmácia não é aquela mesma farmácia antes ali, o início da pandemia, né? Que era mais, vamos dizer assim, a gente tinha um controle maior, né? Então o desafio hoje é encontrar o equilíbrio entre eficiência operacional e capacidade de atendimento, né? E como fazer essa conciliação, esse desafio aí? Várias maneiras ali você está lidando isso com o dia a dia. Mas o principal eu vou estar enumerando aqui durante essa live, esse bate-papo aqui, né? O que aparece como resultado dessa grande mudança no setor varejista, né? Que é normal, vamos dizer, e o que não deveria ser normal. Burnout, afastamentos, perca de talentos, retrabalho, conflitos, agressões, queda na qualidade. Isso aí, pessoal, quem está investindo, não olha isso, porque isso não fica na planilha. A planilha lá para quem está investindo, quem está lá, o sócio, o proprietário, é o que está lá no caixa e eles fazem uma média lá para saber se tem retorno financeiro ou não. Esses dados aqui, infelizmente, eles não olham ou não deveriam olhar. Acaba que muitos nem conhecem nas grandes redes o que realmente está acontecendo naquela loja ali. Esses casos aí são deixados aí como um segundo plano ali, o que acaba pressionando o gerente local, o líder local, a estar resolvendo da sua maneira essas situações aí na loja que ele cuida, né? Vamos dizer assim. O caos é real. Não preciso nem mostrar aqui, não preciso nem provar aqui que virou
O caos já está instalado, está implodindo. Hoje a farmácia e os pessoas que trabalham em farmácias, em drogarias, aí, os colaboradores, como toda a cadeia, estão sofrendo muito em estar atuando aí em farmácias e drogarias. E o que o líder deve fazer aí, vamos estar falando de uma maneira bem prática, que algumas sugestões, envolve aqui toda uma cadeia aqui, que a gente envolve, né? Eu vou estar dando algumas sugestões que eu já fiz enquanto gerente farmacêutico, que eu faço enquanto gerente farmacêutico, situações que eu já vivenciei na minha vida, aí, desde quando eu era operador de caixa, fui balconista, depois para virar gerente farmacêutico, para estar ajudando aí quem tem esses cargos aí estratégicos e ainda não desistiu, né? Eu gosto sempre de dizer isso. E antes de bater esse papo aqui, pessoal, é muito importante você se fazer uma autoavaliação, um autocontexto. Isso é muito importante para você que tem um cargo de liderança ou pretende ser liderança. O primeiro ponto, tá, pessoal? Você virou líder aí, gerente, gestor, por opção própria? Você quis esse cargo ou foi imposto? Né? A rede, grandes redes aí de farmácias, até para reter pessoas, incentivar pessoas ali a estar entrando na rede, eles fazem aquela questão, né? Você está ali um determinado tempo, 6 meses já vira subgerente, depois de mais 6 meses vira gerente para assumir loja, porque filial não falta para eles abrir. Todos os dias abre uma nova filial da rede. Então precisa de lideranças. Como é feito essa escolha de lideranças? Porque eu falo como propriedade que convive no varejo, tem pessoas que não têm aptidão a estar gerenciando, a estar liderando outras pessoas, e convivendo. Isso inclusive afeta do ponto de vista pessoal, familiar. Então antigamente os líderes eram escolhidos a dedo e depois de muita, né, vamos dizer assim, muita avaliação, né? Não era qualquer um que é para ser líder, principalmente aí do que vai ser, né, do que você vai comandar. Então hoje você é líder por quê? Por conta de salário que aumentou um pouco para estar resolvendo aí sua vida financeira, mas está acabando com o seu mental, com o seu emocional, inclusive prejudicando os seus laços familiares, né? Será que vale a pena você continuar com isso, não pensar num plano B? Eu conheço pessoas que eram operador de caixa e eram felizes, tinham vida, entravam felizes na loja. Depois que foi para um outro cargo, agora você vai para pro balcão, vai treinar lá para ser balconista, para ser atendente de farmácia. A pessoa mudou, ficou mais triste, mais estressada, mais ansiosa. Então talvez não era aquilo que ela queria. Então são situações aí que vocês na liderança e talvez até a rede como um todo tem que rever quem de fato vai assumir a liderança da farmácia, se querem isso para vocês e se vocês têm condições de estar cumprindo e gerenciando mesmo uma rede de farmácia, uma filial de uma rede de farmácia com 10, 12, 15 colaboradores, com pensamentos totalmente diferentes dos seus, com os objetivos de vida totalmente diferentes, com personalidades totalmente diferentes, mas cada um tem a sua função e deve ser levado em conta isso, né? Então, pessoal, a relação com o cliente. Hoje o cliente ele tem uma visão, principalmente no mundo capitalista, da seguinte maneira: eu estou pagando, eu quero ser atendido da melhor maneira possível, eu quero que resolva meu problema aqui. A visão que ele tem da farmácia comercial é essa. As pessoas estão assim, né? Eu tenho dinheiro, eu quero que você cuide de mim. Eu tenho dinheiro, eu quero que você cure meu filho, né? E não entende que é todo um complexo. A maioria entende, né? Sabemos que não é todo cliente aí que é apocalíptico, mas o próprio capital, né, o capitalismo, se incentiva as pessoas aí a estar sendo mais agressivas
quando se trata de estabelecimento particular e que o dono não esteja. Vocês podem reparar que farmácias independentes, que o dono está ali constante, sempre presente, esses tipos de situações não escala a esse nível. Óbvio, tem casos isolados, mas esse tipo de comportamento dessas pessoas é principalmente nas grandes redes varejistas, que vocês nem sabem quem é o dono, muitos aí. Só já viu uma foto dele, talvez, aí num quadro, aí, em algum lugar, ou em alguma rede social. Porque o cliente, ele entra nessas grandes redes aí, já acreditando que se ele está pagando, ele vai ser resolvido o problema e não vai precisar ir no hospital. Não vai precisar ir pegar aquela fila lá do SUS, do posto de saúde. Então é toda uma cadeia aí. Então você tem que entender a mente do cliente, né? Ele quer ser atendido rapidamente, terá seu problema resolvido e receberá atenção imediata com todos os holofotes. Se não for feito assim, ele vai ter algum problema aí de divergência, né? Então esse é o pensamento do cliente hoje. Ele não enxerga bastidor, porque ele já tem um bastidor dele interno lá. Eu não sei, eu trabalho num determinado lugar que talvez é até mais estressante do que a farmácia, né? Enfim, mas ele não sabe que também a farmácia existe pessoas e essas pessoas aí estão com dificuldades, né? Questões de entrega atrasada, questões de mudança de horário, metas a ser batidas e cobradas, equipe totalmente reduzida, que é a maioria das situações aí. Ele não entende isso e nem deve entender. Não existe uma aula, né, ou um vídeo que colocar lá na porta, lá no telão, lá e explicar para a farmácia: olha, nossa, aqui estamos, porque tem 10 funcionários que estão com atestado, 2 funcionários faltou. Ele não entende isso e não quer saber. Ele simplesmente fala assim: esse problema não é meu, eu quero que seja resolvido o problema, e fica lá na fila, lá esperando até ser atendido. Porque ele está pagando, essa é a mente dele: eu estou pagando, eu quero ser, meu atendimento aqui ser resolvido aqui da melhor maneira possível, né? Então, pessoal, existem vários mecanismos aí que o líder deve lidar com a equipe, principalmente no ponto de vista de comunicação e treinamento, capacitação, que infelizmente não é igual antigamente hoje, da linguagem, da abordagem aí que você deve ter com esse cliente, né? Essa pessoa aí. O primeiro ponto, né, que eu gosto sempre de dizer: o cliente nunca tem razão, tá? Isso aí vocês já é uma prática aí que a gente quebrou esse mito, que é falar assim: ah, o paciente, o cliente tem sempre a razão. Não, você já tem que avisar toda a sua equipe: o cliente nunca tem razão. E isso tem que deixar claro uma postura no atendimento aí. Quem vai conduzir a melhor maneira aí para resolver o problema do cliente é quem está atendendo ele. Ele que tem que ter a razão, e você passar essa informação de uma forma não agressiva, de uma forma estratégica, né? Para evitar aí uma situação aí de divergência e de conflito. Pois o profissional de saúde, até um farmacêutico, o atendente de balcão, tem mais conhecimento da situação para estar resolvendo do que o cliente. Então isso tem que passar claro. É como se fosse num atendimento ali com o médico, né? Eu vou discutir com o médico, eu vou brigar com o médico porque ele acha que a minha enxaqueca não é crônica. Não, ele que sabe, ele que tem que me dizer, e eu vou seguir fielmente ali a sua indicação. A farmácia tem que fazer o mesmo. Nós, enquanto profissionais de saúde, você tem que capacitar a sua equipe, porque se a pessoa é recém-chegada aí, novato, está começando agora, falar: olha, vamos resolver o problema do cliente da melhor maneira e mais rápida possível dentro das nossas condições, mas jamais deixe ele ultrapassar a linha aqui. Você vai dizer para ele aí o que você indica, o que você pode estar resolvendo em curto prazo de tempo ali, dependendo da demanda, né? É o primeiro. Então, observe o comportamento de cada cliente. Ele já chegou exaltado? Você consegue observar isso? Não, ele já chegou exaltado, ele já chegou, não cumprimentou ninguém, está lá na fila esperando, está batendo o pé. Você pode perceber que esse paciente aí, esse cliente aí, é um potencial aí para estar gerando algum problema aí durante o seu atendimento, né? Durante a sua espera ali. Muitos ali na fila, impacientes, às vezes quando chega no balcão não tem o que ele quer, aí explode.
Então, criar mecanismos ali de estar antecipando essa crise. Nós vamos estar falando um pouco sobre como fazer isso. Existe a técnica da comunicação não violenta, tá, pessoal? Que isso tem que ser praticado todos os dias. Você acorda num dia ruim e nós acordamos aqui. Vou falar que todo mundo acordou bem, vamos trabalhar, vai todo mundo feliz. Não, tem dia que você não tá bem, não tá legal. Brigou com o marido, brigou com a esposa, brigou com a mãe, com o pai, com o irmão, e vai descontar lá no primeiro cliente que aparecer e ele já está exaltado, vai dar conflito. Então, principalmente nós profissionais de saúde, temos que saber lidar com isso, pois é a nossa missão também aí. Não descontar as nossas frustrações em quem não tem nada a ver com isso. Então, comunicação não violenta também é uma prática e um treinamento que você deve ser alimentado junto à sua equipe todos os dias, inclusive mostrando na prática, dando exemplo. Tem muito líder, muito gerente farmacêutico que as próprias empresas, né, convenhamos, incentiva isso, que fica mais lá interno, em reunião, organizando escalas e tudo, do que lá no atendimento. Você é a referência aí. Então, por isso que é importante você ficar no atendimento o máximo de tempo possível e mostrar, principalmente para aquele colega mais recém-chegado, como abordar um cliente e resolver para ele, para ser um exemplo para ele, um modelo para ele ali, até evitando aí uma comunicação violenta, uma comunicação que agride, uma comunicação ali que incentiva o lado de lá a ter um confronto. São uma técnica aí. E essa técnica tem disponível em várias plataformas, até gratuita aí, vídeos no YouTube com pessoas aí experientes ali, que eu já participei de vários e vários cursos, várias e várias palestras sobre a comunicação não violenta. Aqui esse quadro aqui é alguns exemplos, né, do que evite dizer e prefira dizer. Evite dizer calma, né? Fale, entendo que essa situação seja frustrante, então já muda. Né? Isso não é problema meu. Tem muita gente que fala assim, isso não é problema meu. Eu vou falar assim, eu vou orientar de como a gente resolver essa situação. Se coloque nessa... São frases, pessoas, palavras que a gente não acredita, que não dá nada, mas faz todo sentido do ponto de vista emocional e até psicológico para a pessoa que está do lado de lá e vai receber a transmissão dessa abordagem, a essa abordagem que você chega aí no cliente que está aí na sua loja, tá? Se vocês quiserem printar aqui e tirar uma foto, são alguns exemplos. Mas volto a dizer, são livros e modelos e palestras que tem de graça no YouTube sobre comunicação não violenta, que você vai praticar no dia a dia aí e repassar aí para sua equipe, né? Pessoal, escala é o grande problema aí dessas grandes redes varejistas, tá? O pessoal não sabe, muitos não sabem montar escala de trabalho, monta pelo achismo, pela conveniência ali, e não monta uma escala estratégica. Falo isso por experiência própria. Trabalhei recentemente numa rede de farmácias, recentemente não, 2022 ali, 2022 isso, e a situação, uma empresa, uma rede de farmácias, não vou citar nomes aqui, que tinha 19 colaboradores e o faturamento de 300 a 350 mil mensais. 19 colaboradores. Totalmente desorganizada. O pessoal não tinha horário para entrar, não sabia se na semana que vem ia entrar às 7 da manhã ou se ia entrar à tarde. E quando tinha um horário intermediário ali, não tinha nem computadores ali para fazer atendimento para todo mundo. E à noite faltava pessoas. Eu era o horário do fechamento ali de loja, dava 8 horas da noite, só ficava 3. Até às 11 da noite, que é o horário que fecha a loja. Não levam isso em consideração, fazem a escala aí no achismo. Infelizmente, alguns líderes podem fazer. Não seja esse líder. Existe no seu sistema de loja aí, e ele tem esse sistema. Se não tiver, peça o suporte aí para te ensinar, porque eles têm isso. Quais é o histórico e os horários de pico da sua farmácia, da sua filial? Se é pela manhã, se é o intermediário, se é à noite, para você montar a sua escala.
Você não pode colocar 3 pessoas, um exemplo, você tem uma loja aí com 8 colaboradores, né? Vamos colocar aí 8 colaboradores. Você não pode colocar 4 para abrir. Não, você não pode dar esse luxo. Ah, mas ele, o contrato de trabalho dele, vamos rever. Entre em contato aí com a diretoria, com o coordenador e reveja isso. Mas você não pode dar esse luxo de colocar todo mundo para entrar às 7 da manhã, porque vai chegar no intervalo ali do almoço, eles vão ter que sair, porque ninguém vai ficar 6 horas trabalhando sem almoçar, 7 horas, para ir para o seu intervalo. Vai faltar gente, vai faltar. E é justamente o horário ali que talvez a loja encha mais, vai 15, a loja talvez você atendeu 2, 3, 4, 5 pessoas, chega 11h30, meio-dia, tem 30 pessoas na loja e só 2 no atendimento e 1 no caixa. Mesmo horário ali no final da tarde e início da noite. Então você tem que olhar dentro do seu sistema, faça um histórico aí, puxa os 30 dias anterior e pega aí os picos de fluxo aí, os horários aí. Em cima disso você vai conseguir utilizar aí essa ferramenta para estar montando a sua escala de trabalho, a sua equipe, montar a escala aí de uma maneira mais proporcional aí, para não ter equipe reduzida em horário que mais precisa de pessoas ali no atendimento. E isso vale também para sábados e domingos, né? Uma outra dica que eu dou aqui aos colegas, tá, pessoal? A equipe intermediária é a mais importante, mais estratégica. Não é vocês que abrem, não é você que fecha, e sim intermediário, porque é ele que vai pegar os horários com maior fluxo de pessoas dentro da sua loja. Então não pode ser qualquer um, tá? Não pode ser qualquer um que você tem que dar o luxo aí de escolher. Escolha sempre as pessoas mais que tenha expertise, que tenha facilidade no atendimento ali, que saiba, vamos dizer assim, uns experientes. Quando eu falo experientes, pessoal, não é que trabalhou muitos anos em farmácia, não. É pessoas que têm uma desenvoltura natural no atendimento ali, mesmo não sabendo muito, mas tem uma desenvoltura e consegue resolver problemas ali que às vezes um experiente ali não resolveria. Então é o maior fluxo de clientes, maior volume de receita, farmácia popular ampliada. Agora, se a farmácia sua tem farmácia popular, aplicação de injetáveis, tem que ter o farmacêutico ali sempre presente. É esse horário de intermediário ali, né? Testes rápidos, deliveries, o WhatsApp também, que agora virou aí também uma das ferramentas de vendas, de fluxo, muito, talvez até maior do que loja física, né? Você, pessoas físicas, quem não faz uma compra pelo WhatsApp hoje, né? Então isso também tem que ser levado em conta aí. A sua equipe de intermediário é a mais estratégica e você não pode dar o luxo de colocar aí pessoas que não têm essa desenvoltura melhor aí na sua equipe, né? Uma recomendação das 17 às 20 horas, quem fica na sua loja? Você confia nessa equipe aí? É uma equipe segura que dá conta do recado? Então faça essa avaliação aí, tá? Para você estar reavaliando essa postura aí, para estar até dando um feedback para a diretoria, para seus coordenadores aí, se você atua numa grande rede, né? Pessoal, o colaborador que salva a operação, ele não pode ser invisível. Tem sempre aquele colaborador que quebra o galho aí de quem dá um atestado em cima da hora, que alguém aí precisa sair com a emergência ali, você ligar para ele, ele aparece aí, o que a gente chama de coringa, mas ele não é reconhecido. Então você tem que arrumar algum mecanismo aí para ele ser recompensado por isso, inclusive dentro da sua realidade. Não é promover ele, talvez você não tenha condições aí de dar prêmio, dinheiro ou hora extra, né? Mas pode dar folgas compensatórias, né? Ligue para quem tem que ligar e defenda ele. Olha, João já me salvou aqui 3 vezes no horário que eu mais preciso. Vou dar aqui um dia de folga para ele a mais no mês, para compensá-lo por isso. Inclusive incentivar os outros colaboradores ali. O que acontece quando um colaborador aí resolve seu problema aí de uma maneira imediata e ele incentiva até eles também a estar
cumprindo seu horário e serem esse colaborador aí coringa, né? Então você sempre tem que arrumar alguma maneira, algo, não precisa ser escondido, não precisa só aquela panelinha fechada entre eles, mas que todos saibam que João vai ganhar 2 dias de folga a mais porque ele cobriu o atestado de funcionário X. Bem nítido, bem amplo, bem franco, sejam francos. Por que ele está sendo premiado? Isso também demonstra que você é um líder democrático, né? Que não privilegia uns e sim premia aquele ali que realmente resolveu um problema sério aí e não deixou a loja deixar de ser operacional, né? Se não houver uma política de reconhecimento, né, só um parabéns, obrigado, Deus abençoe, e vai acabar que você vai ter mais desgastes aí para frente, né? Então lute por ele. Às vezes o coordenador não autoriza, o diretor da área não autoriza, mas você tem que demonstrar e lutar até o fim, brigar se for possível, para que ele seja recompensado e o porquê que ele deve ser recompensado por ter salvo aí a sua loja, a sua equipe, por conta de um problema aí que foge da ossada. A gente chama plano de contingência, né? E a premiação desse colaborador que evitou que a loja não fique desfalcada faz parte desse plano, né? Um bom líder não aceita que o esforço extraordinário da equipe seja tratado como algo comum, né? Então você não pode concordar aí se o diretor da área, o coordenador aí falou, ele fez mais que obrigação, ele é pago para isso. Não, não fale. Defenda, fala, não, ele não fez algo que é comum. Não é comum, é atestado aqui todos os dias. Não é comum funcionário Y que não ter vindo trabalhar sem avisar. Isso vai acontecer. Então você tem que ter essa estratégia aí com esse colaborador ou esses colaboradores aí, que se você chamar, eles vão te atender aí perfeitamente, tá? E um dado interessante para você que vai ser líder ou já é líder, tá? A linguagem com a diretoria, quando tem as reuniões que você tem que repassar aí o feedback da sua loja. Lógico que eles vão pedir feedback de quantas marcas X foram vendidos, qual o laboratório lá que eles estão em campanha. Mas o mais importante, você precisa mostrar de uma maneira com números, com resultado, que a loja tinha um potencial de produção, de produtividade maior se todos os colaboradores estivessem no horário, né? E talvez até contratar mais colaboradores para você mostrar para eles que precisa de mais 2, 3 ali, principalmente de determinado horário. Mas ninguém quer trabalhar, não sei o que. Você tem certeza disso? Você já viu no site da empresa se tem vaga em aberto? Se eles estão entrevistando pessoas, ou é uma coisa que você acha que ninguém quer trabalhar? Todos os dias aparece o currículo aí na sua filial, não aparece? Eu tenho certeza que sim, que eles vai lá pelo site de vagas da empresa, mas vão várias pessoas aí e deixam currículo. Eles estão realmente contratando ou eles não querem contratar? Justamente talvez pela própria sua liderança. Como você é um líder que conseguiu, mesmo com a equipe altamente reduzida, mas dá um número bacana para eles lá que eles gostam. Poxa, 5 funcionários fazendo trabalho de 15, mas a loja está batendo todas as metas. É interessante eles contratar? Eles não vão querer contratar. Se você não mostrar que se tivesse mais 5, venderia o dobro. Ou venderia 75% a mais. Você tem que ter essa noção aí. E não concordar de ter uma equipe altamente reduzida, pois vai sobrecarregar todos aí, vai adoecer 1 ou 2 aí. Então você que é o líder aí tem que ter essa percepção e saber conversar justamente com isso, porque eles querem saber de números, de lucro e não de despesa. Porque se você falar que quer contratar 2, porque todo mundo está cansado, mas os números lá mostram que ninguém está cansado, está batendo meta. Então você tem que fazer um jogo com eles ali, falou assim, não, tá bom, se minha meta foi 300 mil, se eu tiver mais 3 funcionários aqui, eu te entrego 450 mil. Aí sim, você vai, no outro dia tem 3 aí trabalhando com vocês. E vocês têm que provar e demonstrar que é capaz disso. Tá?
É a linguagem que a diretoria quer, é resultado, não é só ficar reclamando, né? Então, segue essa dica aí. Então, conforme eu disse, quando a equipe é suficiente, está gerando filas, tire fotos, mostre para aí seu coordenador. Olha, chefe, diretor, olha como é que está a fila aqui, só um no atendimento. Precisamos aí de reforço. Eu vou conseguir entregar um resultado melhor se você me dá um reforço. Se coloque esse desafio e faça esse desafio a eles, né? Pois vai aumentar, e eu tenho certeza, se você arrumar uma equipe maior, mais preparada ali para a demanda com esses clientes ali, você vai aumentar, tenho certeza não, que vai aumentar aí muito a performance aí da loja no operacional e lucrativo também, né? Então esse caso aqui, pessoal, que deu uma repercussão nas redes sociais aí, eu fiz até 3 vídeos ali no meu Instagram, deu bastante comentários aqui, né? O cliente, a situação foi o cliente entrou em loja buscando um curativo para o filho. As informações que eu tenho ali, buscando que a gente tem, não apareceu em nenhum site de jornal essa notícia e a repercussão, o lado da farmácia, o lado do paciente. A gente só tem um vídeo ali filmado por outro cliente que a princípio não estava gostando da atitude do rapaz aí mais exaltado e acabou dando essa repercussão aí para ruim, né? Infelizmente foi uma situação aí que fugiu do controle, que inclusive com crimes aqui diversos, né? O cara entra dentro do balcão, que é ato privativo ali de balconistas, de farmacêutico, uma área que só tem medicamento, ele não pode entrar, facilitado, né? Vocês viram que tem uma entrada ali que deixou ele entrar. E a própria comunicação, né? A comunicação ali entre o paciente, que ele acaba xingando, ofendendo ali a pessoa. E o principal, quando esse tipo de situação acontecer com vocês, o cliente está exaltado, começou a partir para ofensa pessoal, começou a te agredir verbalmente, se afaste. Não bate boca com eles, não. O líder que tivesse um gerente ali, um gestor, um líder, o que ele tem que fazer? Ele tem que tirar essa pessoa ali também do atendimento. Vai lá para dentro, deixa que eu resolvo. Chame outra pessoa para entender. Fala o que está acontecendo, o que eu posso ajudar. A equipe hoje está reduzida, eu te peço desculpa, é um curativo. Tem condições de fazer o curativo? Leva essa criança para lá, deixa ele mais calma na sala, peço para ele esperar lá. Se não tem condições de fazer esse curativo, por falta de farmacêutico estava de intervalo, farmacêutico estava de folga, avise isso para ele. Olha, eu não consigo fazer esse curativo aqui, porque nós não temos um farmacêutico, é só ele que pode fazer. Eu não consigo, eu posso te vender o material, ou você procura uma unidade básica de saúde aqui pertinho, procura um hospital, mas aqui eu não consigo. Explique isso de uma maneira, dê atenção. Então foi uma falta ali de jogo de cintura mesmo, para um cliente que estava totalmente ali desequilibrado e exaltado. Acabou, culminou que deu uma repercussão ali. Provavelmente isso vai parar na justiça, né? Para os dois lados, né? Empresa, cliente que totalmente desequilibrado. Mas tem muitos casos desses aí, às vezes até pior. Eu vi recentemente uma colega também saiu no murro, num tapa, com uma cliente lá, uma balconista com a cliente. Então hoje as pessoas aí estão mais propícias à violência, a se tornar violência por tudo isso que eu falei nessa aula ali, desde lá do início. Essa questão aí que eu tô pagando, eu quero ser atendido da melhor maneira possível e eu quero que você resolva meu problema e não olhe o contexto como um todo, né? Então, pessoal, finalizando aqui sobre esse assunto que pegou todos aí, nós vamos terminar, né, esse vídeo aqui reforçando esse alinhamento, uma equipe, essa comunicação assertiva, né, para evitar aí o conflito aí desnecessário com as pessoas hoje mais exaltadas do ponto de vista aí pessoal, né? A farmácia, principalmente o balcão ali, a gente precisa de tempo para estar entendendo cada paciente. Você tem idosos ali que precisa que fale 2, 3 vezes como usa determinado medicamento.
precisa colher dados de receita, dados pessoais, então requer um pouco de tempo mesmo ali, pegar nome, CPF, idade, tudo para estar enviando os dados. Tem pacientes do farmácia popular, incentivado pelas propagandas em massa do governo, que tem remédio de graça, eles acham que é só chegar na farmácia e pegar o medicamento embora. Não sabem que precisa da receita, a gente precisa digitalizar essa receita, precisa pegar os dados, precisa olhar no sistema se está na data certa. Então o balcão ali acaba sendo um local que precisa de pessoas com mais estratégia, mais comunicativa e principalmente com mais desenvoltura para estar resolvendo o problema dentro do menor tempo de curto, mas com calma, com paciência, e outros ali, se a fila tiver muito grande, para estar conversando com um, com o outro ali, pedindo para aguardar, pois talvez vai demorar um pouco aí, não por culpa da farmácia, por culpa da equipe, e sim porque precisamos de um mínimo de tempo necessário ali para estar atendendo cada paciente. Tá bom, pessoal? Era sobre isso que eu queria falar hoje, né? Espero que tenha gostado e até a próxima, que a gente tomara que não fale de mais um caso de violência e sim vamos voltar a falar de medicamentos, de portaria 344, ok? Vamos que vamos.